Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um podcast. E a minha convidada de hoje é Bruna Frazão. Bruna é psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. E hoje a gente vai trazer os aspectos da neuropsicologia, a importância desse trabalho, da vida dos adolescentes, das crianças, dos profissionais e dos adultos, né, Bruna? Com Se certeza. apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você. Olá, Cleusa. Primeiro quero agradecer esse convite para estar aqui com você. Já trabalhamos em parceria Já com há algumas bastante indicações de tempo. pacientes. E para mim é uma honra poder vir aqui e falar um pouquinho, sobre o que é, como funciona, também a avaliação. E eu agradeço o convite. Ah, ok. Eu Então, sou Bruna, sou psicóloga, também sou pedagoga, trabalho também já com crianças e adolescentes no público, esse infantil mais voltado para a educação, mas em especial também na psicologia, ali com o processo de psicoterapia e avaliação neuropsicológica. como é que você dá conta disso tudo, tendo 2 adolescentes em casa? Primeiro, assim, tudo começou a partir de um sonho, Quando a gente tem um sonho, eu sempre admirei a neurociência, a avaliação, assim, dos processos cognitivos, principalmente dentro do ambiente de escola, onde aparecem muitos casos onde a gente percebe que tem algo diferente. E aí foi quando eu quis estudar, a fundo, me especializar na neuropsicologia. E hoje eu me organizo, o meu tempo, dividindo um pouco com a escola e uma outra parte no consultório com atendimentos ali com as crianças, adolescentes e idosos também. Ah, que bacana, né? A neuropsicologia, então, é um campo que ela abrange tudo, né? É desde criança, adolescente, vida adulta, né? Ela traz um mapeamento, quase que como se fosse um mapeamento, né? Eu quero Isso. agradecer, tá, aqui as neuropsicólogas, porque elas ajudam muito no nosso processo terapêutico, né? Naquilo Isso. que a gente compreende de ser humano, né? Claro, é porque a neuro ela é bem ampla, assim, as possibilidades dela de intervenção. Então nós podemos começar desde um processo investigativo, onde seria apenas para a gente investigar ali uma hipótese diagnóstica daquilo que já vem, às vezes pelos próprios profissionais que encaminham, mas ela também tem um campo também da reabilitação cognitiva, que também faz parte da neuro. Então existem, objetivos diferentes, indicações diferentes, e onde o nosso processo está ali justamente nessa compreensão do funcionamento ali do cérebro, juntamente com a parte cognitiva, emocional, para que a gente possa, a partir disso, desenvolver um trabalho. Bacana. Bruna, eu quero trazer hoje essa informação para o público, porque o que eu percebo é que é uma área desconhecida, até mesmo por alguns profissionais da psicologia. Tem muitas pessoas que não sabem. Quando eu chego no consultório e pergunto e falo para o pai ou para a mãe, olha, eu acho que precisa de uma avaliação, eles, o que é isso? Né? E às vezes até para colegas nossos, de trabalho, que se perde um pouquinho no processo e não se dão conta dessa importância, né? E eu queria trazer hoje para o público essa informação. O que é exatamente? Como é o seu trabalho? O que você utiliza no seu trabalho para a gente trazer tranquilidade, inclusive, informação e tranquilidade para o público que está nos ouvindo? Claro, a neuropsicologia ela é essa relação entre os fenômenos mentais, comportamentais e o funcionamento do cérebro. E dentro do consultório, em especial quando eu estou ali no processo de avaliação, existem muitas demandas. A partir da demanda é que a gente vai saber o que é preciso ser feito. Então, quando chega uma pessoa e começa com uma queixa, por exemplo, eu chego lá, eu quero fazer uma avaliação que estou com ansiedade. E você começa a me olhar e fala, pera, não é ansiedade. Vamos para esse outro caminho aqui, vamos ver o que é que tem aqui. E é mais interessante, Cleusa, porque às vezes ele vem de forma inversa. Às vezes o paciente vem assim com uma possibilidade de um diagnóstico. Então, às vezes, olha, eu acho que eu tenho TDAH. Eu tenho lido muito sobre isso, tenho falado sobre isso, e ali no processo de investigação a gente se descobre que não é bem um transtorno, e às vezes o que ele tem é a ansiedade, e às vezes ter essa descoberta não é tão fácil assim, às vezes o próprio paciente aceitar que é isso, e juntamente a isso também o mais importante, é o que faremos depois disso, Isso. É o que faremos após essa avaliação neuropsicológica. Sim. Eu tenho a Bruna é minha parceira de trabalho já há bastante tempo, e a gente já dividiu muitos casos. Um dos casos, que foi muito interessante que você trouxe, estava com a impressão de que a partir do seu diagnóstico, ela ia ter a resposta e a resolução, como se fosse tomar uma pílula. Exatamente. E não é assim.
Não mesmo. Não é dessa forma, né? Não mesmo, porque dentro do processo investigativo, muitas das vezes, né, primeiro assim, vamos explicar, né, o que faz lá dentro, até para a gente entender mesmo o que seria, né, esse processo de diagnóstico. Na avaliação neuropsicológica, ali nós fazemos a mensuração das habilidades cognitivas né, do paciente, e ali é onde a gente consegue descobrir tanto as potencialidades quanto também as dificuldades, as limitações, né, desse paciente. E ali dentro desse processo a gente separa, divide em campos do cérebro. Então, por exemplo, a gente avalia as habilidades atencionais, mnemônicas, as funções executivas, que é muito importante para a gente entender o funcionamento dessa pessoa. E a partir disso é que a gente vai ali ter um prognóstico e uma determinação para se confirmar ou não, né? O mais importante disso também é o processo que a gente faz do diferencial diagnóstico, né? Que muitas das vezes os sintomas são muito parecidos, são muito semelhantes. As comorbidades, né? Exatamente. E aí, quando a gente tem esses sintomas semelhantes que se parecem com esse sintoma, ele é presente no TDAH, ele é presente no autismo, ele é presente também no transtorno bipolar, mas aonde a gente diferencia o que é cada um deles, né? Ou se não é nenhum deles, ou se é apenas um comportamento externalizante do paciente em detrimento do que ele está passando. E aí é que entra mesmo o nosso papel de fazermos essa investigação, que na verdade é um estudo, né? A gente fala assim, a gente pensa que muitas das vezes os pacientes, quando nos procuram, pensam que está tudo limitado a testes, a exames, e nem sempre. Nem sempre é assim. Né? Os testes, eles são um caminho, eles nos dão a orientação, eles nos mensuram, né? Vem aquela mensuração quantitativamente, baseada hoje em evidências científicas, que é pela psicometria, porém eles não são determinantes. Eles são ali o caminho, né, para a gente poder investigar a partir daquilo que o paciente traz como hipótese diagnóstica. Por isso que eu acho, sabe, Bruna, muito importante que se faça avaliação neuropsicológica para quem está em acompanhamento psicoterapêutico. Com certeza. Porque se você pegar um resultado de uma avaliação e fala, e agora, né? Se você não tem um acompanhamento, então eu acho que é muito importante esse casamento, claro. Esse cuidado, né? E muitas vezes a partir do diagnóstico, inclusive pode-se indicar um acompanhamento com o psiquiatra para uma medicação, né? Exatamente. Ela pode vir por duas vias, né? Muitas das vezes o paciente procura direto a avaliação neuropsicológica, porque vem encaminhado pelos psiquiatras, pelos neurologistas, mas também há o caso também de que quando o paciente nos procura em detrimento disso, é importante falar sobre isso, porque a avaliação neuropsicológica ela deve ser feita apenas por indicação. Nós não fazemos avaliação porque o paciente simplesmente deseja saber, por exemplo, o seu QI, porque ele deseja ter conhecimento dele mesmo, né? Então a gente sempre precisa que ele venha indicado por profissionais que acompanham, né? No caso de crianças é muito comum vir, né, por essa demanda escolar. Então às vezes vem da escola ali com queixas acadêmicas, queixas comportamentais, mas do adulto também vem com as mesmas queixas, mas normalmente é necessário que ele passe por um encaminhamento. Né, a depender da situação de pacientes, eu já tive casos onde eu pedi para que o paciente fizesse a terapia primeiro, que ele começasse com o processo terapêutico, para que ele melhorasse alguns sintomas, principalmente questões emocionais, para que ali depois ele fosse submetido a uma avaliação neuropsicológica. Para não enviesar os dados. Enviesa, né? Com certeza, né? A depender se ele tiver um padrão, por exemplo, já de manhã, uma depressão já instalada, né? Então, como é que eu vou fazer um teste de atenção, por exemplo, nesse paciente, que ele vai ter toda a tendência de não apresentar ali um bom resultado? Sim. Bruna, tem uma coisa assim, muito delicada que eu quero trazer, mas eu acho que é muito importante que a gente fale, né? Eu já ouvi uma pessoa, né? Lógico que aqui a gente não cita nomes, né? Só claro. cita os eventos. Sigilo ético. Sigilos éticos, mas que queria que o filho tivesse uma avaliação para que ele pudesse ter provas separadas. Então era uma hiperproteção daquela criança, então ela insistia em dizer que o filho tinha um problema e que no meu ver não tinha problema algum, mas ela gostaria que tivesse para que facilitasse a vida dela, porque aí a escola iria ter que se comprometer de uma forma diferente. E junto com isso, eu já recebi avaliações muito mal feitas, né, de um lugar que me pareceu não estar preparado para fazer esse trabalho.
E isso eu acho que faz com que as pessoas desacreditem um pouco do trabalho do neuropsicólogo, né, em alguns casos, que fala que não serve para nada, né? Então, eu vejo também para quem conhece disso um pé atrás, de dizer, peraí, não vai fazer isso porque isso pode dar errado. Por isso eu acho a seriedade, né, de um profissional, por isso que eu gosto muito do trabalho da Bruna, tá, pessoal? Tem outros profissionais também que eu gosto muito, que eu sei que são sérios e que são meus parceiros também, que tem esse preparo, que tem esse respeito e essa responsabilidade. Né? Como você vê um pouquinho isso no seu trabalho, enfim, né? Acho que é muito preparo, né? Exatamente. Primeiro que assim, a neuro, ela está sempre constantemente se renovando, se atualizando. Existem novas teorias, novos achados, né, que são encontrados a partir ali de muitas pesquisas. Então, as pesquisas são mais internacionais, né? Nós temos nós temos muitas pesquisas interessantes nas universidades federais do Brasil também. Bacana, que para validar os testes. Exatamente. Não só para validação, mas também para confirmação, corroboração, por exemplo, né? Estima-se que a comorbidade maior de pacientes diagnosticados com autismo tem a prevalência, por exemplo, do TDAH. Então, essas pesquisas, elas são muito importantes para nós e nós neuropsicólogos, nós precisamos estar o tempo todo atualizando com esses artigos que saem, né, frequentemente nas revistas, né, e artigos científicos, e principalmente também com os novos achados que também são encontrados. E falando sobre a avaliação neuro, sobre esse processo, né, que às vezes a gente vem com a família, né, eu já passei por isso, de ter pacientes que nos procuram porque quer essa avaliação para justamente justificar o comportamento do filho, da criança, né, na escola, às vezes por decisão de requerer da escola uma lei, né, porque existe já hoje para alguns diagnósticos, principalmente transtornos escolares, transtornos de aprendizagem e transtornos neurobiológicos, onde eles são aparados, né, por uma lei, onde eles têm privilégios na escola. Sim. E esses privilégios, as pessoas, sim, né, que são mesmo diagnósticas, elas precisam mesmo, não para ter o privilégio de fazer uma prova separada, em sala separada, para ter uma adaptação curricular, não é só para isso, mas é simplesmente para a gente garantir àquela criança que ela tem o direito de aprender. Sim. Porque se ela está na escola e ela tem algo diferente, se ela tem uma dificuldade, uma limitação, a escola precisa se preparar para isso. Sim. A escola precisa se adequar para isso. E o laudo neuropsicológico, ele vem sim para corroborar com a escola, mostrando ali os potenciais e as dificuldades. Mas também já me deparei também com famílias onde às vezes buscam um diagnóstico e hoje normalmente assim, os sintomas são semelhantes ao TDAH, por exemplo, né? Às vezes é uma criança hiperexcitada, uma criança que tem muito déficit atencional, às vezes é uma criança que apresenta muitas queixas e às vezes na primeira sessão ali de anamnese com a família, a gente já se descobre um padrão familiar desajustado, a gente se percebe assim, uma rotina da criança totalmente inadequada a uma criança. E que aí pode promover todos esses sintomas. E aí que promove os comportamentos típicos, por exemplo, de um TDAH. Sim. E que não necessariamente a criança tem. Então, a gente passa mesmo por essas situações onde muitas das vezes não há diagnóstico. Há apenas um desajuste ali na rotina da criança, né, no que ela faz. A partir de que idade você consegue avaliar uma criança? Depende muito do diagnóstico, né? Por exemplo, quando a gente fala de autismo, a partir assim dos 2 anos, a gente já consegue trazer também diagnóstico, sendo que anterior aos 2 anos, tem comportamentos que são típicos, né, que são muito evidentes. E aí que a gente chamaria assim de comportamentos clássicos, né, por exemplo, do TEA, que aqui eu nomenclaria, por exemplo, o padrão repetitivo de comportamento. Sim. E o déficit na comunicação. Exatamente. Tem alguns comportamentos que são sinais que já nos sugerem. Né? Eu me sinto mais confiante, né, assim, para fazer a partir dos 2 anos. E depois dos 2 anos, outros tipos de transtornos também é possível ser feito. No meu consultório, eu já avaliei crianças de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, para até de 90, 95 anos. Olha só que importante, né? Então, eu percebo realmente também, né, com a idade adulta procurando muito. Gente, olha só. A neuropsicologia, tanto quanto a psicologia, elas são baseadas na ciência.
é uma área da ciência, é científico, porque tem gente que acha que nos embasamos no achismo, né? Tem até uma nova profissão por aí que é o achismo, né? Que todo mundo acha as coisas, mas ninguém sabe de fato o que acontece. Nem falemos sobre isso. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que isso é científico, tem validação. Para validar um teste, Jesus do céu, é um transtorno enorme. Você tem que fazer comprovações para que ele seja validado. Ele tem que ser publicado, muitos anos. São muitos anos de estudo, e é importante também dizer também sobre como funcionam, né, também esses testes, né? Não existe uma bateria de testes assim, igual para todos. A depender da demanda, que é ali que a gente vai elaborar quais são os melhores testes que devem ser feitos, né? E esses testes, na hora de serem aplicados, exigem muita experiência do profissional, da forma como ele é aplicado. Depois disso, tem a correção, que precisa ser muito bem feita, muito bem analisada. E eles têm validação científica baseada até para a nossa padronização brasileira. Então, muitos testes, eles não são mesmo, né, do Brasil, mas todos eles têm aplicação brasileira para que a gente possa, a partir disso, ter um padrão. Então, por exemplo, o que é esperado numa atenção seletiva de uma criança de 5 anos, do sexo masculino? Então, é tudo bem padronizado para a gente esperar, porque normalmente crianças, né, principalmente ali na faixa etária entre 5 a 10 anos, o perfil neurocognitivo de meninos e meninas é muito diferente. Então, a gente precisa até mesmo separar isso. Então, todos os testes, ao serem avaliados, quando eu disser para o pai, olha, o percentil que o seu filho se encontra num processo avaliativo de atenção seletiva, por exemplo, aquele resultado ele está baseado comparado dele com crianças da idade dele que tem o mesmo perfil. Alguns a gente até separa entre escolas públicas e privadas, porque infelizmente a gente tem essa diferença, né, no nosso Brasil, nas nossas escolas brasileiras. Então é tudo muito padronizado. Então aquele resultado vai ser comparado com crianças do mesmo perfil. Sim. Então não é necessariamente, ele está na média, ele está preservado. Preservado como? Sim. Né? Assim como também a gente pode encontrar resultados abaixo da média, que é quando a gente percebe que há uma limitação, e assim também aqueles potenciais, né? Que tem uma hipervigilância, uma criança que tem uma questão atencional muito acima daquilo que é esperado para a idade dele. Sim, isso é muito importante, né, Bruna? Deixar isso claro, né? Por isso que é muito importante. O profissional está muito preparado, atualizado, né? Para que ele faça, porque é muito delicado. Porque para você enviesar um resultado é muito fácil. É muito fácil, porque se você não ficar com essa atenção em todos os detalhes, né? E às vezes por isso talvez os diagnósticos eles não sejam tão respeitados, né? Por grande parte das pessoas. Né? Infelizmente a gente passa por isso, né? Às vezes ali eu me deparei, eu mesma já recebi muitos diagnósticos, assim, laudos feitos, onde a família vem ali desesperada atrás, né, para fazer um novo processo avaliativo, uma reavaliação, e muitas das vezes são testes mesmo, assim, a forma como foi feita a avaliação foi de uma forma, assim, imprudente, né? Quando eu recentemente recebi uma família onde a criança tinha sido diagnosticada, uma menina com 10 anos, tinha sido diagnosticada com um transtorno do espectro autista, e ela com apenas 4 sessões de avaliação. E aí, para nós que ficamos assim a pensar, né? E a família estava enlutada, né? Havia 3 semanas que eles haviam recebido esse resultado, e 3 semanas a família enlutada. Porque até então eles nunca tinham passado por essas limitações, por esse processo, nem muito menos pensado nessa possibilidade. E ali eu sempre peço, né, para fazer um novo processo cognitivo. É importante também dizer que às vezes esse processo de reavaliação, principalmente quando envolve testes, o nosso conselho pede para que seja refeito por no mínimo 1 mês, porque aquela criança acabou de submeter aquele teste, ela conhece, então a gente normalmente vai ter outro teste. E é claro que os testes eles não limitam, mas o próprio olhar qualitativo, aquele olhar clínico, né, que nós profissionais somos capacitados e habilitados para isso. E ali logo já no primeiro olhar com aquela criança eu percebi assim, nossa,
tudo bem que hoje a ciência, a literatura diz que a avaliação em meninas, ele deve ser feito com muita preciosidade, não que o dos meninos não seja, mas é muito comum das meninas terem traços comportamentais mascarados, né? A menina, ela tem comportamentos que ela tenta lidar de uma forma diferente nesse contexto dela nas relações, e a ser avaliado, onde ela não tem sintomas clássicos, e em 4 sessões com o diagnóstico de autismo, é irresponsável. É muita, né? E no final de tudo, essa criança, o que ela tinha mesmo, ela apresentava já um padrão de déficit na comunicação social. Então, essa criança, ela desde pequena, a mãe já percebia algumas limitações com ela. Durante o processo dela, né, do desenvolvimento dela até os 10 anos, ela teve muitas perdas familiares, muitas perdas que aconteceram também no processo da pandemia. Ela viu a avó, o tio falecerem de Covid-19. Então, você imagina o que estava instalado nessa criança psiquicamente, emocionalmente falando. Sim. E que às vezes o comportamento dela emitia para quem observasse assim, né, naturalmente, ela é autista. Sim, sendo que ela não tem nada de autismo, era só uma questão mesmo emocional. Gente, isso é muito sério e muito grave no quesito emocional. Claro. É muito sério, porque, veja, tanto você não ter um diagnóstico e você precisar de um, como você ter um diagnóstico enviesado, isso é muito sério, muito problemático para uma pessoa. A gente precisa realmente ter muito cuidado com isso, né? né? Até o que essa família vai receber, né? Lógico, como é que faz e fora isso, o que vai ser feito depois? Isso. Né? Porque o tratamento para depois, né, que é um dos objetivos da avaliação neuropsicológica, é termos o prognóstico disso a partir de uma avaliação ali, de um diagnóstico diferencial, separando até onde é transtorno ou não é nenhum transtorno, se é apenas uma dificuldade, e depois nós fazemos os encaminhamentos. Então, imaginemos, né, uma criança com diagnóstico de autismo, onde ela não é, e ela precisa fazer, de repente, uma terapia ABA. Sim. E ali e a gente colocar ela totalmente descontextualizada do que ela precisaria mesmo como intervenção. Que seria um caminho adequado, né? Porque é isso que eu falo, né? A avaliação, o resultado da avaliação, ela serve muito para o cliente, mas ela serve muito para o profissional que cuida daquela criança. Exatamente. Ou daquele adulto. Né? Eu tenho recebido muitos adultos que eles estão percebendo-se, né? Já grande parte deles autistas, né? E aí as pessoas ficam, mas agora é a causa do autismo? Não. Não é que agora é a causa do autismo. A questão é que hoje nós temos ferramentas que conseguem avaliar melhor aquele cérebro e que pode colocar ela nesse lugar mesmo, né? E eu quero falar assim, com muita certeza e muita segurança, o tanto que é fantástico você ter um diagnóstico, um resultado adequado, correto, porque aí o caminho do psicólogo, ele tem como conduzir a terapia diante daquele quadro que está ali. Porque é uma limitação mesmo, ou não é uma limitação também, né? Porque se você falar que é autista e não é autista, você tem como conduzir o processo terapêutico de uma forma diferente. Completamente. Né? Então é muita responsabilidade. Gente, a questão emocional. Eu quero dizer aqui com muita clareza que o peso que é você carregar algo na vida, se percebendo estranho, se percebendo diferente, se percebendo, de fato, assim, uma pessoa que parece que é de outro planeta, em meio a outras pessoas, porque a gente chama de cérebro atípico e cérebro típico, né? Então, quem tem um cérebro atípico, que está em meio a pessoas que têm o cérebro típico, é muito difícil, é um peso gigantesco. Então, eu já tive casos no consultório dos adolescentes que se cortam, que têm depressão, que se escondem atrás de um videogame, que ficam lá jogando videogame o tempo inteiro, por não conseguir se enquadrar, se encaixar num lugar onde que são as pessoas que têm esse cérebro que é o comum, que é o meu, né? Que é um cérebro comum. E isso é muito importante, porque a partir do momento que ele se dá conta de que ele não é um bicho estranho, ele só tem um cérebro que funciona de uma forma diferente. Eu costumo dizer que é igual um relógio. Ele marca as horas iguais, só que ele marca as horas de outra forma. Claro. Ele tem um outro funcionamento, ele não roda igual como é o relógio comum. Ele vai marcar as horas de outra forma, ele tem tudo que ele precisa, só que ele não consegue se encaixar, não consegue se enquadrar. E aí a questão emocional pesa
Com certeza. E pesa muito. E aí é onde entra o processo da avaliação neuropsicológica, que eu costumo dizer, né? Ela pode ser tanto libertadora, como ela também pode ser ali uma muleta, né? Sim. Porque a depender do que o paciente descobre-se, né? Pelo alto de conhecimento e ali também, por meio também de um processo de investigação neuropsicológica, ele pode se entender melhor, saber quem ele é, saber o padrão cognitivo, né, do funcionamento dele, e a partir daquilo ali fazer intervenções diante das limitações e das dificuldades. Sim. Né? Porque uma vez que eu descubro que eu tenho um padrão comportamental de ser procrastinador e que isso faz parte do meu perfil, eu posso trabalhar com isso, né, dentro com a psicoterapia, eu posso trabalhar isso de outra forma, né, com outros mecanismos para que eu funcione esse meu padrão, porque eu quero melhora desse sintoma. Sim. Mas eu também posso, a partir de agora, dizer assim, eu procrastino porque eu tenho um diagnóstico que confirma isso e esse tipo de comportamento. Então eu sou assim, pronto, acabou. Eu Muito sou fácil, assim, né? com certeza. Eu gostaria até de falar sobre uma avaliação que eu fiz no ano passado, que me tocou muito. Porque às vezes, né, Cris, a gente é humano, né? Como? E isso, às vezes, a gente pensa que não faz parte, né, da nossa realidade, mas que mexe muito com a gente, às vezes mexe com os nossos emocionais, com o nosso emocional. O ano passado eu avaliei uma médica de 45 anos, onde ela vinha sofrendo a vida inteira por se encaixar diferente dentro do padrão. E ela sofria muito bullying por isso. Sim. Ela sofria bullying dentro do hospital, é uma médica que trabalha ali no setor de emergência. Então, ela tinha posturas, comportamentos diferentes, ela tinha comportamentos neurotípicos completamente diferentes, a forma dela lidar, a forma dela receber o paciente, de pensar, inteligentíssima, com padrão de inteligência muito alto, um QI altíssimo, que a gente consideraria, né, até como uma pessoa com altas habilidades, e que sofria muito. Sofreu muito na infância por se perceber diferente, por ser cobrada de ter um comportamento que ela não conseguia dar esse comportamento, e agora na vida adulta, por não se encaixar dentro do padrão das regras sociais que são estabelecidas. Então ela me procurou com uma possibilidade, já fazia avaliação, já fazia terapia e veio indicada por uma colega, que eu também trabalho em parceria, para uma possibilidade de TDAH. E foi quando ali no processo investigativo ela se descobriu autista. E ela já tinha o conhecimento do que é ser autista. E quando foi a entrega desse resultado, né, da devolutiva, ela chorou muito, mas nada comentou, nada falou. E 2 semanas depois, ela me marcou uma consulta comigo. Eu falei, eita, vai vir, deve ter lido muito sobre o diagnóstico e deve vir assim para refutar. Ela deve estar querendo saber mais sobre isso, sobre aquilo. E foi quando ela me veio com presentes, com flores, chocolates. Que lindo! Para dizer assim, exatamente, ela queria saber como que eu descobri tanta coisa da vida dela sem ela ter me contado. Olha só. E ela dizia assim, porque na explicação, né, que é muito importante falar, a avaliação a gente não é como um exame que você recebe o laudo e pronto. O processo da entrega, existe uma sessão que é a última sessão, que nós chamamos de sessão de devolutivo. E nessa sessão a gente explica os resultados. Sim. Né? Não é simplesmente só falar, olha, você tem problema atencional, você tem isso. Não, porque até mesmo às vezes o resultado dos testes não indica um diagnóstico, mas a minha avaliação clínica, a minha experiência, como o conhecimento, como psicóloga, como uma pessoa que já estuda isso, me leva a essa hipótese diagnóstica, né? E ali a paciente voltou assim, dizendo assim, você não sabe o quanto que tem sido libertador para mim, saber quem eu sou. Saber que o meu padrão de conhecimento, de funcionalidade dentro, né, ali nas relações sociais, são muito diferentes. Sim. Então, para ela tem sido assim, ao mesmo tempo desafiante, né, descobrir que era isso, Sim. Contar para a família, já que ela era adulta, né, como ela diz assim, olha, eu sou autista. Sim. E ali existe também, né, o próprio preconceito da sociedade, do que quer ser. Atualmente também, além do preconceito, está muito na moda ter diagnóstico, né? Sim. E para ela, depois, a partir de agora, conviver sabendo que ela tem um transtorno. Se entendendo.
Olha, eu tenho inúmeros casos também no consultório e que são emocionantes, né? Emocionantes. Eu tenho o caso de uma adolescente que eu atendo, que num acidente de carro, ela perdeu a família inteira. Só ela sobreviveu. Ela estava, na época, com 12 anos de idade. Ela sofreu, se machucou toda, se feriu, mas só ela sobreviveu. Ela perdeu pai, mãe, irmão, tia, prima, cachorro, perdeu tudo num acidente de carro. E todo o tratamento dela, quando ela chegou para mim com 15 anos, estava sendo feito com estresse pós-traumático. E que era quase que evidente, né? Que era o adequado à época que aconteceu. Estava se olhando ela como uma pessoa com estresse pós-traumático, com certeza. Mas aí a gente trabalhando, eu falava, gente, não é só isso, não é só isso, não é só isso. Nós fizemos uma avaliação e ela se enquadrou também no quadro de autismo. E ela tem eu gosto de dizer que é Asperger, porque eu sei que esse é um termo antigo que não se usa mais. Hoje é esse termo não se utiliza mais, e agora, principalmente que agora com a chegada do CID-11, que ele veio mais separado ainda, né, em detrimento, né, das limitações e dificuldades, mas o Asperger é aquele antigo diagnóstico do autista de alto funcionamento. E ela tem esse espaço, ela tem ela é artista, ela é uma artista natural, é a coisa mais linda do mundo as coisas que ela produz. Mas isso foi definidor para ela se sentir bem, porque ela se sentia culpada por várias emoções, por ter e por também não ter emoções, como as pessoas esperavam que ela tivesse, porque as pessoas olham para ela com pena, com uma piedade gigantesca, porque ela perdeu a família inteira. Entendi. E ela não consegue se posicionar. Hoje ela já é adulta, né? Ela já está mais adulta, ela já está com 21 anos. Então ela já consegue se posicionar para ela mesma de um jeito e que a família agora já consegue compreender. Mas ela era qualificada como enjoada, porque não gostava de comer. O autista ele tem alguma questão, às vezes, uma com hipersensibilidade sensorial. E ela não conseguia comer certos tipos de alimentos. Então, você é enjoada, você não valoriza a comida que a gente faz para você, os avós, os tios cuidando dela, né? Muitos rótulos. E isso foi se desfazendo ao longo do tempo. E tem só mais um caso que eu quero contar, gente, eu prometo que eu só conto mais esse. Que, gente, são tantos casos libertadores, que é uma advogada, que ela teve burnout. E ela chegou para mim num quadro depressivo tão gigante, tão cansativo, tão exausta, que era assim incrível. E quando a gente conseguiu acalmar este quadro, né, a gente trabalhou com isso. Eu tenho inúmeros casos assim, que você chega com estresse muito grande, com incômodo muito grande, e quando a gente consegue trabalhar isso, aparece essas características de uma pessoa que possa ter um diagnóstico. Exatamente. E aí eu pedi para ela, depois que ela acalmou e tal, eu falei, olha, tem coisa aí, vamos lá, vamos fazer a avaliação. E ela fala para mim, Cleusa, como você acertou certinho. O dia que ela pegou o diagnóstico, ela é do Rio de Janeiro. Aí ela fez lá a avaliação, ela falou, Cleusa, você acertou certinho, eu sou exatamente isso que você falou. E a partir disso, a nossa terapia mudou completamente o foco. Porque agora é como ela vai lidar com isso e o tanto que ela está se sentindo bem. Ela tinha até pedido demissão. Olha. E agora ela não quer mais ser demitida. Ela quer continuar trabalhando, porque agora ela se entende, ela se compreende. Ela conseguiu pôr limites. Claro. E eu tenho percebido também, Bruna, que existem, eu sei que você fez já avaliações de alguns clientes meus, né? Que tem uma inteligência superior também, né? E que isso também é confundido com algumas, porque não é só uma patologia, né? Claro. Que eu não chamo isso de patologia, mas é de um funcionamento cerebral diferente só, mas que as pessoas acham que é uma patologia. Também tem as pessoas que têm uma inteligência superior, né? Altas habilidades, e que também se confundem, né? Traz um pouquinho, clareia isso um pouquinho aí mais, que você sabe muito mais do que eu. Essa é a parte, eu diria que é a cereja do bolo, né, da avaliação neuropsicológica, principalmente quando o foco é de investigação. Porque é mais do que avaliar, mesmo que aquele paciente venha com todos os sintomas característicos do transtorno, é fazermos o diagnóstico diferencial. Porque muitas das vezes os sintomas estão misturados ali se encaixam em vários diagnósticos, mas a gente precisa separar cada um deles. Eu costumo dizer que cada avaliação que eu faço é um TCC, porque demora-se muito. São mais ou menos quantos
Quantas sessões? É aproximadamente entre 8 e 10 sessões com o paciente. E quando com criança, inclui-se também as sessões com a família, com os familiares. É importante saber disso, porque a gente não faz uma avaliação somente eu no consultório. Essa avaliação envolve todas as pessoas que estão no manejo clínico dele e familiares. Então, eu preciso de informações da família. Quando eu atendo criança, eu ouço os pais, faço uma visita escolar, que também a escola me traz muitas informações. No caso dos adultos, eu ouço o marido, a esposa, ouço todas as pessoas que podem corroborar com esse processo investigativo. E muitas das vezes, a depender, né, como você comentou aí, do paciente com altas habilidades, esse paciente, muitas das vezes, ele tem um comportamento que assemelha-se com características, por exemplo, de ser um paciente que tem autismo, porque faz parte da pessoa que tem altas habilidades ter um hiperfoco, ter aquela hipersensibilidade, como é que eu diria assim, muito focado naquilo. Então ele fica muito determinado naquilo que ele gosta, naquilo que ele tem prazer em estudar. E depois que ele foca muito, normalmente eles depois baixam. Eles têm aquela exaustão de cansaço mesmo por tudo que ele fez. Às vezes são pacientes muito hiperfocados na profissão, escolhem coisas, né, áreas de estudo que eles gostam muito, se dedicam muito, e depois vem aquela estafa. Que às vezes se confunde até com bipolar. Sim, e aí entra no jogo, né? Entra no jogo dos carimbos, né? Exatamente, do povo leigo, que ele fala assim, olha, ele tá muito hiper agitado, falante, comentando, ora, ele tá muito assim, desmotivado. E esse comportamento é comum também nos autistas, é comum também nos TDAHs, então é comum em vários diagnósticos, mas na verdade ele não tem diagnóstico, né? Às vezes ele pode estar relacionado com um comportamento também que faz parte dele. Algo que eu lembrei agora também, que é muito importante falar, é sobre também a avaliação da personalidade, que também é feita dentro da avaliação. Que legal. Mas, Bruna, eu queria só me diz uma coisinha, que eu quero muito que você fale isso, mas na questão do que a gente estava falando agora, existe uma questão que é de produção de neurotransmissores maiores, né? Isso. Que ele fica naquela dependência, porque ele se acostumou a ter a dopamina, excesso, por exemplo. Que excita, pode ser, exatamente, que ele tem esse desejo por querer saber mais, é o desejo, né, já conhecido como a molécula do desejo, né, que você quer sempre mais, está sempre querendo mais. E aí esse tipo de paciente é um paciente que está sempre buscando muito esse excesso. E aí o cérebro está naturalmente acostumado com esse excesso de dopamina. Porque ele é viciante, igual o vício de drogas. Igual o vício. Que é um limite muito tênue. Exatamente. Ali, né? E é muito parecido também com o vício hoje, que a gente está muito comum, que são os nomofóbicos, que são as pessoas hoje que estão viciadas em telas, em redes sociais, e tudo aquilo que associa. E às vezes o paciente tem um padrão de estar muito com aquele vício, por quê? Porque é a mesma área do cérebro que é atingida, tanto para o uso de drogas, quanto para o vício nas drogas, o vício também nos aparelhos eletrônicos, e que muitas vezes se confunde com o diagnóstico, porque o cérebro está hiperacostumado com aquele excesso de estímulos, e que quando ele não tem, é como se fosse mesmo uma crise de abstinência. Exatamente. Então é muito importante também entender esse processo que ele é cerebral, que existe uma produção enorme de alguns componentes que fazem com que as pessoas fiquem hiperexcitadas e viciadas nesses componentes, porque eles são componentes de prazer, e depois podem ter uma queda muito grande que se confunde com uma depressão. Então, gente, é muito importante olhar para isso de uma forma muito ampla. A medicina, a psiquiatria, eles estão assim, eu acho que está lindo, maravilhoso esse processo, porque está abrangendo tudo. Inclusive a nutrição, como a gente já falou aqui em outro podcast, né? Claro. Que tudo interfere no seu bem-estar, tudo interfere no seu processo cerebral. Nós somos um ser holístico, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, não tem como a gente avaliar apenas a parte cognitiva. Sim. Né? Nós precisamos avaliar também o comportamento. Você falou da nutrição, hoje o que mais se evidencia são estudos voltados como o padrão alimentar, como o que aquela pessoa ingere interfere no comportamento dela. Sim. Então hoje nós já temos, por exemplo, tratamentos para pacientes com TDAH e com autismo por meio apenas da alimentação saudável, né? Evitar certos tipos de alimentos que inflamam essas células que corroboram para o comportamento.
Porque o intestino é o segundo cérebro, não vamos esquecer disso, gente. Esse daria uma pauta para uma boa live. Com certeza. Desculpa, Bruna, te cortei, você estava falando da personalidade. Isso, a personalidade também ela é avaliada dentro da avaliação neuropsicológica, lembrando que com crianças até 12 anos a gente entende-se que ainda está nessa formação, mas ela já nos traz traços, né, traços comportamentais que nos levam a pensar tanto para a gente descartar uma psicopatia, como, por exemplo, quando se vem uma hipótese de avaliação, por exemplo, de um transtorno opositor, e que já lhe se confirmado, é preciso também investigar também essa parte da personalidade, e já no adulto em especial, porque muitas das vezes o padrão comportamental dele, a forma como ele lida com o mundo, né, observar, por exemplo, como é que está o nível dele esqueci a palavra. Neurotransmissores? Não. Gente, perdi mesmo. Tudo bem, não tem problema. Deixa eu só lembrar aqui. Pode, não tem problema não. É porque eu quero falar essa palavra. Isso acontece. Gente, esse padrão de descobrir sobre a personalidade é gigantesco, isso é maravilhoso. Né? Porque você também tem um caminho, né? Neuroticismo. Isso. Okay, então. Só que eu nem lembro onde eu parei. Estava falando de personalidade. Isso. Porque existe aí na questão da personalidade algo que ela é do cérebro, né? Isso. Faz parte da pessoa. Né? Então, a personalidade, ela também faz uma alteração cerebral, é isso? Eu não digo que seria uma alteração, mas é o padrão dela no mundo, é o padrão do comportamento dela, né? Porque antes da gente avaliar um paciente em detrimento de qualquer diagnóstico que porventura venha a ter, a gente tem que pensar na singularidade do ser humano. Então, assim, antes de eu dizer assim que a fulano você tem um diagnóstico confirmado, mas existe antes esse fulano sem o diagnóstico. Quem é ele? Quem é ele quanto pessoa? Quem é ele na personalidade dele? Se a gente descarta, por exemplo, um neuroticismo muito alto, que é onde ali evidencia pessoas que têm uma tendência de ser mais melancólica, uma pessoa que tem tendência de evidenciar mais padrões negativos do que padrões positivos da vida dele. Então, pessoas assim faz parte do padrão de personalidade, de quem ela é. E não necessariamente isso se enquadra dentro de um diagnóstico. Sim. Às vezes isso faz parte da característica da pessoa, do comportamento dela, anterior a isso, às vezes, o que ela vivenciou até chegar até a vida adulta, né? Os traumas que foram vivenciados e que muitas vezes não foram superados, e não traumas foram familiares, tratados. Né? Tem aí, né? Agora sou eu que esqueci a palavra. Epigenética, não? Como é que é o nome do céu? Daqui a pouco eu vou lembrar. A gente também não pode esquecer que às vezes tem uma herança familiar, né? Claro. A epigenética explica um pouco isso. Sim. Porque você tem heranças, né? Nos seus DNAs, né? Claro, e que vem junto, né? Que vem junto. Porque às vezes, assim, tá dentro do nosso padrão genético, né? De vir já com essas condições disponíveis para você vir a ter. Sim. Então é diferente de hereditariedade, que vai herdar, mas vem na genética, que pode ou não desenvolver. Exatamente. E aí a surpresa, né, que às vezes nós não sabemos, por exemplo, ao avaliar questões psiquiátricas, quando a queixa eu sempre tenho esse cuidado de investigar antecedentes familiares, se há na família isso, porque nós temos hoje estudos científicos, a depender do diagnóstico, que vem mesmo já na carga genética desse paciente. Sim. Tem até uns exames, né, que são feitos, eu acho que é no HUB que é feito esse exame, que ele é um exame que você avalia essa questão da genética. Sim. Que você já tem, nossa, é fantástico isso. Hoje eles falam que é uma avaliação da genética, né, do perfil genético da pessoa. Ele é muito utilizado também hoje para questões também dentro da neuropsicologia, porque até então buscava-se muito para a questão da doença do corpo, né? Isso. Que às vezes a gente cuida muito da doença física e a doença emocional, a gente deixa
a gente vai empurrando, né, e deixa para lá. E hoje, quando a gente observa assim, famílias que já existe um padrão, onde aparecem assim, né, muitos casos, então eles fazem esse estudo da genética do corpo para ver se há mesmo essa característica. A questão é que a gente não sabe se vai ou não, né, evidenciar esse tipo de padrão, né, positivo. Ontem a gente saiu e encontramos um casal de amigos e o meu amigo chegou para mim e falou assim, Cleusa, eu tenho certeza que eu tô com Alzheimer. Aí eu, mas o que está acontecendo com você? 40 e tantos anos, 46 anos. Não, eu tô com Alzheimer, porque eu tô esquecendo de tudo. Eu já tô esquecendo de tudo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como a gente categoriza, né? Claro. A gente carimba. Não, tá cansado, tá exausto. Você tá cansado, você tá estressado, você não tá dormindo, você não tá se alimentando bem. Nós estamos aí vivendo um pós-pandemia que foi gigantesco, que teve várias influências, né? Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, com esses carimbos, né? Com certeza. Né? Porque assim, o Alzheimer mesmo, ele tem todo um diagnóstico, que é o que eu também faço dentro do consultório. Às vezes recebo principalmente idosos encaminhados por neurologistas, psiquiatras, com essas demandas, e é justamente para a gente diferenciar, porque dentro da neuro a gente consegue mapear alguns testes, qual é a área do campo. Se eu estou avaliando memória, é a memória de longo prazo, é a memória de curto prazo, é a memória de trabalho. Essas memórias, elas trabalham em áreas diferentes no cérebro que muitas vezes não existe um exame de imagem que confirme isso. Apesar de que a gente já tem hoje um exame muito interessante que tem sido utilizado para avaliação de TDAH, onde ele avalia o fluxo sanguíneo. Então, e assim, a gente sabe se, por exemplo, que pacientes com TDAH têm essa área na área do córtex, né, pré-frontal, muito bem estimulado. Então, ele é definidor? Não, mas ele nos ajuda para isso. Mas dentro da avaliação do Alzheimer, muitas vezes não é Alzheimer, ou então não é um TCL, que às vezes pode ser um transtorno leve cognitivo, que pode vir advindo de alguma lesão, de algum trauma que essa pessoa passou, de algum acidente, por exemplo. Mas muitas das vezes nem sempre, ainda mais assim quando o padrão comportamental não existe, né? São as queixas hoje da modernidade, né? Então eu falo, gente, antes de categorizar, antes de carimbar, vamos ter certeza, vamos avaliar com um olhar melhor, né? Porque eu acho que isso é fundamental porque você tenha saúde, porque você consiga se relacionar bem com as pessoas. Então, o diagnóstico, como a gente tem falado até agora, é muito bom, mas também não pode ser usado como uma muleta aí, né? Uma máscara para você não agir. Então, é muito importante trazer isso com clareza. Bruna, eu queria te fazer uma pergunta assim, o que você tem encontrado, que dados você tem encontrado mais no seu trabalho? Existe um padrão assim, eu tenho encontrado atualmente mais autismo, mais déficit de atenção, ou isso não tem? Ou altas habilidades? Você está percebendo alguma coisa nesse sentido ou não? Vem de tudo? Vem de tudo, mas existem aqueles casos assim, principalmente porque nós profissionais, a gente se especializa, né, às vezes em detrimento assim, da triagem de um diagnóstico específico, mas quando a gente trata mesmo de crianças e adolescentes, aparece muito casos de investigação de TDAH, autismo e também transtornos de aprendizagem, e que muitas vezes é confundido, né, que as pessoas pensam que transtorno de aprendizagem é não aprender, e eles são específicos, eles só são apenas, que hoje nós temos a dislexia e a descalculia, então são áreas específicas para isso. Então, a queixa vem muito nisso, né, que as queixas comportamentais é o que tem aparecido muito no consultório e que muitas das vezes as famílias ou os profissionais que acompanham acreditam que esse comportamento que está ali desajustado tem a ver com algum transtorno. E muitas das vezes não tem transtorno, né? A gente sabe que para o cérebro se desenvolver adequadamente, todas as áreas dele precisam ser trabalhadas, né? Sim. E hoje o que eu percebo que são hiperestimulações para algumas coisas e outras não. Eu tenho falado aqui da importância da escrita, né? Do raciocínio. As crianças estão com preguiça de pensar. Se você pede lá, sei lá, quanto que é 10 mais 80, eles vão lá na calculadora e colocam lá, porque não param para pensar, porque está muito mais fácil o resultado. E quando eu faço isso, eu estou cortando um caminho de estimulação, de desenvolvimento, de você trabalhar, porque o cérebro é um músculo. E todo músculo que não é trabalhado, ele vai atrofiar. Claro. Então, nós precisamos trabalhar o cérebro de uma forma adequada. Eu vejo uma hiperestimulação para muitas coisas e uma hipoestimulação para outras, que é nesse caso mesmo da criança fazer por ela mesma. E isso também, é lógico, né, vai chegar aí como sendo uma criança que não sabe, que tem descalculia.
Claro. né? Que tem uma dislexia, que tem um transtorno de déficit de atenção. Por isso que é muito delicado isso tudo. Sim, né? Assim, é muito importante que a gente pense assim que de fato a sociedade mudou, a forma de aprender também mudou, né? Hoje a gente agradece muito, né, com a tecnologia inserida no processo educativo, ela vem muito para corroborar, para trabalhar de uma forma diferente o processo. Mas nós temos também muitos estudos onde mostram que aquele conhecimento primário, né, que é o hábito de ler e escrever, recentemente saiu um estudo científico mostrando que até a própria leitura, que quando você ler um livro físico, ele atinge uma área do cérebro. Sim. E quando você lê um livro na tela, atinge outra área cerebral. E às vezes a gente pensa que pelo simples fato que você ter hábito de leitura, continua lendo. Mas esses hábitos que eram anteriores, né, que a gente chamaria de primários, eles estão desaparecendo. E aí o nosso cérebro tem que procurar uma outra rota para desenvolver aquilo que você continua fazendo e capacitar. E com relação às crianças, mais ainda, né? Porque essas crianças hoje estão sendo muito hiperestimuladas por meio do estímulo pelas telas, pelos jogos, pelos aplicativos, e que muitas vezes outros campos, né, deixam de funcionar porque simplesmente não tiveram contato, porque não foram estimulados dessa forma. Pintar, escrever, desenhar, né, desenvolver essa primeira parte, né, muito importante. Claro, né, e hoje é uma luta, né, dentro das escolas, né, principalmente quando a gente fala da educação com adolescentes, porque os adolescentes hoje eles não sabem mais escrever, eles só sabem teclar, né, digitar, e ali muitas das vezes é onde entram algumas limitações, algumas dificuldades que não se espera. Por exemplo, quando você digita, o corretor ortográfico faz isso por você automaticamente. E quando você está escrevendo, é o seu cérebro que tem que parar, fazer essa autocorreção e se perceber e fazer esse processo de análise. É totalmente diferente. Né? Completamente. Bruna, eu me lembrei de um fato aqui. Na época da pandemia, eu fui convidada por uma escola para eu fazer uma palestra para os pais, para conversar com os pais da importância das crianças fazerem aula online. Só que as crianças, elas eram de uma faixa etária de 4 a 5 anos de idade, a 6 anos de idade. E eu me recusei a fazer isso. Eu falei, não vou fazer isso. Desculpa, me perdoe, eu sei que você tem um prejuízo financeiro nesse caso, né, muito grande, mas eu não posso concordar com esse trabalho de você fazer uma aula online para uma criança tão nova e querer que os pais obriguem uma criança a ficar na frente do computador para fazer. Jamais, né? Jamais, porque a gente sabe, né, nós temos o conhecimento da evidência, né, da evidência científica para isso, e sabemos o quanto que isso pode estimular outras áreas e o prejuízo que essa criança venha a ter. Eu também passei por isso também nas escolas, onde ali trabalhando na parte da orientação educacional, onde você percebe que a necessidade da escola, né, aquele jogo, né, a escola precisa que os alunos aprendam, precisa que os alunos estejam conectados, e a família exige que a criança aprenda porque ela está pagando por aquilo, mas a gente está totalmente impedido da forma como era que a gente oferecia essa prestação de serviço. Sim. A escola garantia essa prestação de serviço, que o seu filho vai aprender, que o seu filho vai estar capacitado para fazer o PAS, fazer o vestibular, fazer o Enem, mas de uma forma agora diferente, porque o mundo parou, não é só aqui. Então, as escolas, né? Então, foi um desafio em diversas profissões, né? A gente está falando aqui do campo educacional, mas aí quando a gente fala de crianças pequenas, a gente fala assim, não, criança pequena, ela precisa de uma única atividade para ser estimulada, e entra a parte mais difícil, porque nessas ocasiões a gente tinha que chamar a família para se envolver no processo. Então, muitas das vezes, o que a família cobrava é porque ela não queria participar, porque afinal ela pagava por isso. Ela terceirizava para que o filho dela aprendesse a calcular, ela pagava para que o filho dela aprendesse a fazer produções de texto. E como agora o professor vai falar, vai dar uma aula ali de 20 minutos explicando, né, todos os elementos, por exemplo, de uma narrativa, o que precisa ser feito, como se faz uma produção textual, e depois diz assim, tudo bem, faça, e manda para mim depois no meu e-mail, posta na plataforma, e quem ia fazer com essa criança? Exatamente. Quem ia estar ali ao lado dela fazendo, né? Então, assim, é uma faca de dois gumes, né, na verdade. Um desafio gigantesco para todo mundo. Foi. Ainda bem que passou. Ela passou, mas a gente tem agora muitos resquícios dela, né? Nós, psicólogos mesmo, a gente recebe muito, né, essas falhas. Por exemplo, quando eu recebo hoje uma criança com dificuldade na aprendizagem, né, a queixa é transtorno de aprendizagem, eu sempre avalio
que idade essa criança tem hoje? E hoje eu sempre faço essa conta para trás. Que idade ela tinha quando ela estava na pandemia? Então, neste ano, uma criança de alfabetização, ela está no 6º ano. São as crianças tá no 6º, 7º ano, que o ciclo de alfabetização é o 1º e o 2º aninho. E aí, quando eu recebo a criança, eu falo assim, tá, que idade tem? Então, na pandemia, ela estava na alfabetização. Então, às vezes, ela não tem transtorno. Ela só tem uma lacuna que estava lá no período da pandemia, onde foi a série da alfabetização, na escola, junto ao professor. Então, até esse tipo de análise nós temos que fazer isso, a submeter uma pessoa a um processo de avaliação neuropsicológica para que a gente não tenha ali resultados enviesados. Que cuidadosa. Que perfeito. Olha, Bruna, nós estamos aqui chegando agora, né, ao nosso final, e eu gostaria, assim, de deixar claro, então, gente, olha só, o que nós trabalhamos aqui foi isso, de trabalhar em parcerias. Uma avaliação, como você falou, neuropsicológica, ela precisa ter uma indicação, não é só vou lá fazer e pronto, e acabou, como muitas pessoas acham, né? Você tem que ter uma dica daquilo que você está querendo investigar, claro, né? Uma orientação do caminho, né? E depois disso é feito novamente esse reencaminhamento para os profissionais, é isso? Isso, a avaliação... Quando você tem valor, fala assim, você tem isso, toma, vai lá e cuida agora. Claro. É importante a gente saber que todo esse processo ele é multidisciplinar. Então eu não fico sozinha, eu não sou dona, né, da situação e nem muito menos assim de bater o martelo e dizer que tem isso. Nós, por legislação no Brasil, quem determina mesmo aquele diagnóstico que foi apontado por nós neuropsicólogos são os médicos, isso é uma exclusividade médica aqui no Brasil. E a partir disso é o que vamos fazer, né? O que será feito? E aí é onde entra a parceria com todos aqueles profissionais que fazem parte. E quando a gente fala de tratamentos, a parceria com os psicólogos, né, que acompanham aquele paciente é fundamental. São eles que vão ter ali, né, o delineamento, né, de tudo que foi encontrado, dos achados. Quando eu faço uma avaliação, quando é indicada por um profissional que eu conheço, eu também procuro conversar com esse profissional. O que você já observou? O que você acha, né? O que você tem isso? Porque isso faz parte também desse, né, a gente poder ter esse estudo de casa, né, literalmente, do paciente. Então, a importância de nós sabermos que depois de todo esse processo feito, é um tratamento multidisciplinar pelos médicos que acompanham, pelos outros profissionais, sejam eles terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, a própria escola e a parceria da família, né? Porque a partir daquilo a família vai ter um olhar diferenciado, saber como fazer, como proceder. Sim. Eu quero falar assim, deixar claro que o tanto que é libertador você saber quem você é, se conhecer, saber por que você funciona daquela forma, né? Então é um caminho muito bonito que você faz para você mesmo, é um autocuidado, é um autoamor. É saber quem você é, para você se aceitar e encontrar novas possibilidades de lidar com aquilo, né? Seja você tem altas habilidades, você tem um autismo, você tem uma depressão, você tem uma dislexia, né? Você trazer com mais clareza, né? É de fato libertador a gente com saber certeza. quem é. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para nossos clientes, para o nosso público aí que está aí nos ouvindo. Sim, primeiro eu queria dizer assim, que se você percebeu, né, se você se identificou com algo que a gente falou, não se poupe de procurar um profissional, né? Não, né, se apegue a achar que você é diferente ou que você, a partir disso, pode ser duvidoso, né? Você pode achar que está caminhando por um lugar escuro, mas não. Isso vai ser fundamental ali no seu processo de vida, a autodescoberta, o autoconhecimento. Eu digo que ele é libertador a partir daquilo que você vai fazer com ele, né? E muitas das vezes nós temos ali transtornos internalizantes, que são aqueles que não são visíveis, são aqueles que não aparecem, são aqueles que só você e você mesmo sabe o que você passa, o que você sofre, o que você vem sentindo, e que você não tem ideia do quanto que pode ser libertador você saber do que você tem e buscar o tratamento adequado. Né? Então, a parceria dos psicólogos com os médicos, né? Porque você, de repente, vai ter um tratamento que a indicação é por medicamentos, ou então vai ser comportamental, ou então, às vezes, uma prática de atividade física vai ser fundamental para você mudar o seu padrão de comportamento e mudar o que você vem sentindo.
E eu me coloco à disposição para te ajudar, para te avaliar, para dizer assim que esse processo é uma construção não somente comigo, mas juntos, né? Nós vamos ali buscar ali a melhor evidência, o melhor tratamento e saber de fato como isso pode te ajudar. Sim, eu tenho ouvido dos adultos assim, olha, como eu queria ter sabido disso antes. Ah. Nossa, como eu gostaria de ter descoberto isso antes. Eu escuto muito isso no consultório. Então, quanto mais cedo se possa saber o que se tem, né, com mais certeza, você tem um caminho gigantesco aí para a cabeça. E para quem já faz psicoterapia, da mesma forma, né? Porque às vezes está ali numa demanda, né? Naquela mesma coisa e parece que o processo não avança e muitas das vezes pode estar impactado em algo anterior a isso e que é importante até para o seu psicólogo saber e fazer um manejo diferente, uma adequação ali do seu processo psicoterápico. Isso é muito importante. Eu não trabalho na dúvida. Eu sempre falo, não fico na dúvida. Se a gente precisar, vamos lá, vamos fazer isso. Né? Infelizmente, nem todos fazem, mas enfim, a gente tenta. Bruna, quero te agradecer muito por você estar aqui hoje, né? Obrigada. Conversar, trazer essa clareza aí, né, para o público. Eu quero que você deixe seu contato, né, suas redes sociais e tal, que se alguém precisar, tiver alguma dúvida, no nosso canal, né, na nossa trilha da adolescência, você também pode deixar sua dúvida, sua sugestão, o que você precisa, que a gente responde para você. Então, eu quero te agradecer muito por esse espaço, tá? Tá joia, obrigada. Eu atendo pelo Instagram, no @psicóloga Bruna Frazão, e também por telefone também. Quer que eu deixe? Posso falar? Pelo telefone 9907-4321. E ali a gente pode marcar uma primeira sessão para explicar um pouquinho mais, para conhecer, para saber um pouquinho ali da sua dor, do que te incomoda tanto, para assim a gente decidir se você precisa ou não de uma avaliação, né? Sim. Porque nem sempre ela é necessária. Às vezes uma conversa é suficiente para a gente ali determinarmos, né, qual vai ser o prognóstico. Sim, com certeza, essa clareza. Ok, obrigada pessoal. Então sigam nossas redes sociais, compartilhem, deem sugestões e muito obrigada a todos vocês por nos ouvirem. Ok? E aí?